Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu acho que essa vai ser a primeira live da Sonhar, a primeira live que eu estou fazendo nesse início de ano maravilhoso, esse 2020. Eu quero dar aqui um parabéns extraordinário para todos vocês por entrar esse ano com o pé direito, estar conosco. Então, um parabéns assim enorme esse parabéns. Dizer que vai ser uma live assim bastante prática. A gente vai trabalhar coisa de programação neurolinguística, hipnose e coaching aplicada aos relacionamentos, né? Eu vou agora chamar o povo lá da Sonhar, porque esse ano a gente vai estar trabalhando especificamente desse Instagram, né, para ter uma relação mais pessoal com você. O da Sonhar vai ser um Instagram em que a gente vai estar postando coisas mais institucionais, até coisas minhas lá também, mas o essencial a gente vai estar trabalhando aqui, né, a partir desse Instagram. Então eu vou chamar o povo lá apenas para lembrar que é por aqui, né? Então, um momento, pronto. Vamos chamar esse povo. Vamos lá. Em conexão. Muito bem, pessoal. Se você está aqui na Sonhar, eu peço que você acompanhe o Ivan Santos. Eu não vou ficar muito tempo aqui. Então, eu estou indo para lá. Vou deixar até esse vídeo aqui com uma mensagem para que nós possamos ir para lá, para que nós todos fiquemos aqui juntinhos, tá bom? Pessoas, deixa eu perguntar um pouquinho, uma coisa para vocês que estão me vendo aqui no Ivan Santos. Minha imagem tá boa? Som tá bom? Tudo legal, né? Então, você que está aqui, tá na Sonhar, eu vou deixar aqui apenas registrado, vai para o Ivan Santos para que a gente possa acompanhar os processos por lá, tá bom? Se você está me acompanhando por aqui, vai para o Ivan Santos lá, que o processo vai acontecer aqui, com o povo aqui e a partir de agora, tá bom? Então, passa para lá, Ivan Santos Oficial, para que você possa acompanhar a partir daqui, ok? Posso contar? Ivan Santos Oficial. Um forte abraço, tá bom? Um forte abraço. Ok. E é isso. Vamos lá. Povo lindo, então, boa noite. Mais uma vez. Né? Dizer que eu estou bastante feliz em ter todos vocês com a gente. Certo? O pessoal está dizendo que está tudo ok. O pessoal do Sonho Digital. O Murilo acabou de entrar, me viu lá na Sonhar, entrou. Valeu, Murilo. Um abração. E vamos lá. Eu acho que o tema é absolutamente, digamos assim, da ordem do dia, porque é um tema que mexe com a gente, provoca a gente, né? Eu coloquei assim um tema, e eu quero trabalhar com temas assim agora, temas que são bem provocantes, que é 5 erros bobos que nós cometemos nos relacionamentos que nos impedem de ser feliz, né? Que comprometem de alguma forma a nossa felicidade. Eu costumo dizer que os relacionamentos são aquilo que de mais fundamental existe na vida, né? De alguma forma nós existimos por causa desses relacionamentos, nós nascemos por causa desses relacionamentos, nós existimos por causa desses relacionamentos e de alguma forma são os relacionamentos que dão sentido à nossa própria experiência, né? Existem pesquisas que vão dizer, inclusive, que medem os níveis de felicidade e que vão dizer que as pessoas mais felizes não são aquelas que têm mais dinheiro, as pessoas mais felizes não são aquelas que têm mais posse, as pessoas mais felizes são aquelas que conseguiram ao longo da sua trajetória nutrir relacionamentos extraordinários, nutrir relacionamentos que de alguma forma davam sentido na sua própria experiência. Talvez por isso essa busca incessante de nós, enquanto seres humanos, por relacionamentos, né? Por compreender, por viver experiências, e essa busca que envolve o prazer e a alegria de estar com alguém, mas ao mesmo tempo a dor, a desilusão e a decepção, né? Eu tenho certeza que isso faz parte da experiência humana e de alguma forma isso se comunica com o que você vive, com o que vocês que estão aqui me acompanhando vivem. Então, eu acho que essa live, eu quero que vocês saiam daqui com um procedimento claro de como vocês podem melhorar as relações de vocês, com um processo claro de como vocês podem melhorar as relações de vocês, com um passo a passo para que vocês possam colocar as relações de vocês em alta
performance, tá? Modificar completamente a forma como você se relaciona com os seus parceiros. Eu vou trazer um foco aqui muito intenso nas relações amorosas, que de alguma forma são importantes em nossa vida, não são mais importantes que outras, mas hoje eu quero falar de relações amorosas, tá bom? Então eu espero que você fique comigo, eu quero que você nesse momento pare tudo que você está fazendo, tá bom? E foque aqui, porque onde o foco está, a energia flui. Onde o foco está, a energia flui. Eu quero que você fique comigo para que a gente possa avançar, tá bom? Antes de começar, eu quero lembrar todos vocês que nós vamos ter aí agora no verão um practitioner completamente especial. Pela primeira vez nós vamos fazer uma formação em programação neurolinguística no verão, um básico de PNL. Se vocês forem no nosso Instagram, tem todas as informações. Quem não fez PNL ainda, vale a pena. A gente está com um desconto extraordinário de verão. Está fazendo uma promoção com 50% de desconto. Me convenceram a fazer isso, eu discordei, tá? Mas a equipe disse, não, vamos fazer, é verão. É que nem curso de inglês, normalmente você vai fazer inglês no verão, você tem um desconto. Então, a gente está fazendo essa promoção, essa formação em programação neurolinguística, que eu considero a formação mais importante da minha vida. PNL foi o que me trouxe até aqui, eu também sou hipnoterapeuta, coach, enfim, mas PNL foi o que me trouxe até aqui. Se não fosse PNL, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Eu considero a formação na área de desenvolvimento humano mais importante que o ser humano pode fazer. Então, quero fazer esse convite para você, tá bom? Vamos lá. Seguinte, 5 erros bobos que nós cometemos e que muitas vezes fazem com que a gente não consiga se conectar com a nossa felicidade. Vamos lá? Está preparado? Vamos lá. O primeiro erro que eu quero colocar para vocês é um erro muito comum e eu acredito que muitos de nós já cometemos ao longo da nossa trajetória, e às vezes quando a gente está cometendo esse erro, a gente nem se dá conta de que está cometendo esse erro. Eu não sei se vocês conhecem aquela música, quem me conhece já sabe que eu canto essa música há muito tempo, que é mais ou menos assim: o nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. Quem me conhece já me viu cantando essa música. Mas sabe qual é o primeiro erro? É acreditar em conto de fadas. Deixa eu dizer um negócio para você. Relacionamentos são com pessoas reais, pessoas que possuem defeitos, pessoas que possuem dificuldades. Não existe conto de fadas. Me fizeram uma pergunta recentemente e eu coloquei isso. Acreditar em conto de fada é um grande erro que nós cometemos nos relacionamentos. Por vários motivos. A gente idealiza a pessoa que está do nosso lado, e quando a gente idealiza alguém em virtude da paixão, a gente não consegue perceber quais são os limites e as dificuldades desse alguém e a gente termina se frustrando. Isso acontece muito. 2, não dá para viver o tempo inteiro no mar de rosas. Não dá para viver o tempo inteiro no mar de rosas. Uma pessoa que está querendo viver sempre uma paixão dentro de uma relação é uma pessoa que efetivamente não consegue lidar com o dia a dia, com o day by day. E a real é que toda relação amorosa comporta dificuldades. Faz sentido isso para você? Toda relação amorosa comporta dificuldades, certo? Então, eu quero aqui mandar a real para você. Eu quero falar coisas que as pessoas às vezes não dizem porque são polidas, porque não é politicamente correto, porque isso. Acreditar que uma relação pode ser um conto de fadas, que a gente pode viver no só love, é sinônimo de imaturidade psicológica. Relações não são isso. A gente não consegue viver só love nos relacionamentos. Você querer trazer isso para um relacionamento é sinônimo de imaturidade psicológica e de imaturidade, acima de tudo, afetiva. Não dá para viver o tempo inteiro na paixão. As pessoas possuem defeitos. E aquele príncipe ou aquela princesa, aquilo só existe na Disney. Aquilo não existe na vida real. Não existe na vida real. Aquilo só existe na Disney. Não existe esse tal desse príncipe, não existe esse tal dessa princesa. Toda vez que nós confundimos o outro ser humano que está do nosso lado como um príncipe ou como uma princesa, na realidade
A gente está pedindo para se frustrar, a gente está pedindo para se decepcionar, a gente está pedindo para de alguma forma sofrer. Porque os seres humanos não são príncipes, não são princesas, não são seres à parte da natureza, são apenas humanos, demasiadamente humanos. E na condição de humano, as pessoas erram. Faz sentido isso? Querer estar em um relacionamento com alguém em que a pessoa em si não comete erros pode ser um grande problema. Querer estar num relacionamento com alguém vivendo o tempo inteiro um romance pode ser um grande problema, porque no dia a dia não é assim que as coisas se processam. No dia a dia é importante aprender a lidar com os desafios de estar com um outro ser humano que é imperfeito. Faz sentido isso? Então, se faz sentido, levante a mão. Eu quero ouvir vocês, mas eu acredito que isso faz muito sentido. Tá bom? Muito sentido. Então, o que eu vejo muitas vezes são pessoas que são assim como existem pessoas que são viciadas em adrenalina. Você conhece pessoas que são viciadas em adrenalina? Tem pessoas que são viciadas em paixão. Tem pessoa que está querendo o tempo inteiro viver uma paixão. Então essa pessoa entra no relacionamento, sai do relacionamento sempre na busca dessa paixão. Como se o que estruturasse uma relação sólida, o que estruturasse verdadeiramente uma relação extraordinária, uma relação de crescimento, fosse a paixão. E não é. Paixão dá e passa. E às vezes, inclusive, a gente pode se reapaixonar ao longo da trajetória pelo nosso parceiro. Mas ninguém vive o tempo inteiro na paixão. Querer isso é exigir uma coisa que é impossível. Porque quando você está apaixonado, venhamos e convenhamos, quando você está apaixonado, para aí para pensar, você vê os defeitos da pessoa? Na realidade, a gente termina idealizando. É como se aquela pessoa, inclusive, fosse um ser humano à parte da natureza. Quando a gente se aproxima de alguém, aí a gente costuma ver aquela pessoa realmente. E aí é que se apresentam os grandes desafios e é aí que nós começamos verdadeiramente a construir uma relação. E é muito importante que a gente separe aqui o que é paixão e o que é amor. Paixão é uma coisa que quando dá, a gente sente o coração disparar, sua frio, as mãos ficam frias, ou não, eu não sei como é que isso se repercute em você. Eu não sei como é que isso se repercute em você. O que eu sei é que de alguma forma, quando você está apaixonado, isso é um estado alterado de consciência. Faz sentido isso? Paixão é um estado alterado de consciência. É como quando você tem uma torta super gostosa, suculenta, que você dá a primeira garfada, aquilo é estado alterado de consciência. Em outras palavras, todo processo de paixão é um processo de auto-hipnose. E não tem como viver em transe hipnótico o tempo inteiro. Não tem como viver em estado alterado de consciência o tempo inteiro. Não dá, não tem como. Então, cedo ou tarde, você vai sair desse transe. E é importante separar a paixão do amor, porque o amor é uma construção. A gente ama aquelas pessoas que nós sabemos que nós podemos contar. E a gente só sabe que pode contar com alguém quando a gente está ali dividindo com aquela pessoa um sem número de coisas. E quando a gente está dividindo um sem número de coisas, a gente sabe que até cada um pode ir. E quando a gente sabe isso, a gente consegue entender se a gente pode contar ou não com aquela pessoa. E é isso que consubstancia, que fundamenta o amor, não o conto de fadas. A paixão, ela serve para que nós possamos nos aproximar. Ela permite que duas pessoas, duas almas possam se encontrar. Ela permite momentos extraordinários que essas duas pessoas podem viver enquanto amantes. Mas isso não é o fundamento de uma relação. Viver atrás de amor é a mesma, viver atrás de paixão é a mesma coisa que viver viciado em adrenalina. É só um estado alterado de consciência. É só um estado hipnótico. E talvez isso não te leve para muitos lugares. Faz sentido isso? Se faz sentido, levanta a mão. Paty está dizendo aqui, paixão é o melhor estado alterado de consciência do mundo. Eu estou concordando com você. E é tão bom que algumas pessoas querem ficar assim pro resto da vida. Mas não dá, não é? Então, concordo com você, é um dos melhores estados alterados de consciência do mundo.
Inclusive, a gente, muitas vezes, quando a gente passa muito tempo sozinho e sem se apaixonar, isso também é um outro problema. Mas não é aquilo que a gente está tratando aqui, porque a paixão também tem o seu lugar e é maravilhoso, é incrível, né? Paty está rindo aí, ó. Laís está dizendo que concorda, Verônica está dizendo que concorda, Fabiane dizendo que concorda, Marcos dizendo que concorda. Valeu pela participação, ok? Vamos lá? Segundo erro dentro dos relacionamentos. Segundo erro, críticas. Criticar é um grande erro dentro das relações. Bom, eu posso contar aqui uma história para vocês sobre como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, para programação neurolinguística, funciona construindo imagens, sons e sinestesia. Quando você se lembra de algo, você vê isso, você ouve alguma coisa, talvez você sinta alguma coisa. Isso é o que nós chamamos de recordar, é a tal da memória. A questão é que é a nossa história, a nossa crença, são as coisas que aconteceram conosco para a programação neurolinguística que terminam atribuindo significado às coisas que nós estamos vendo ou ouvindo e que estão acontecendo fora de nós. Ou seja, na realidade, quando nós estamos diante de uma outra pessoa, muitas vezes nós não estamos conversando com essa outra pessoa. A gente está vendo no outro a representação da nossa própria história, da nossa própria trajetória, das nossas crenças. Você não vê o outro, você se vê no outro. Então, faz sentido, pegando essa análise de programação neurolinguística, que a própria neurociência já vem concordando com isso, que na realidade, quando a gente está diante de uma outra pessoa e que a gente começa a criticar, aquilo que mais incomoda na gente no outro, às vezes é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Faz sentido isso para você? É como se fosse o nosso grande calcanhar de Aquiles. E quanto mais uma determinada característica no outro incomoda, mais de alguma forma eu posso dizer que aquela característica na verdade não é o outro, é você que está se vendo no outro. É porque tem algo dentro de você que está incomodando. Então, essa é a primeira coisa do problema das críticas. O problema das críticas é que a gente costuma ver no outro o que está acontecendo dentro de nós. A gente só vê no mundo aquilo que está acontecendo dentro de nós. Então, quando uma pessoa tem um comportamento e você avalia da pior forma possível, eu disse para você, eu não vou pegar leve, vou mandar real aqui, vou dizer coisas para você que as pessoas não gostam de dizer porque não é politicamente correto. Mas, quando você vê um comportamento no outro que você alucina completamente negativamente que aquela outra pessoa vai fazer, no final das contas, é porque se você estivesse na CNTP, nas mesmas condições normais de temperatura e pressão que aquela pessoa, seria o que você faria. E é por isso que muitas vezes a gente incorre em erro. Porque por causa das nossas projeções que tem a ver com as nossas representações, crenças, valores e a nossa própria história de vida, a gente atribui ao outro determinadas coisas que na verdade são nossas. Um comportamento não quer dizer nada. Uma coisa que acontece, um fato não quer dizer nada. A questão são os significados que nós atribuímos a isso. Tem um filósofo que eu gosto muito, que eu cito na formação básica em programação neurolinguística, que é o Heidegger, que ele diz assim, no dia em que os fatos falarem, a gente não vai mais precisar da interpretação. No dia em que os fatos falarem, a gente não vai precisar da ciência, não vai precisar da filosofia ou de nenhuma outra forma de conhecimento que interprete os processos que estão acontecendo. Afinal das contas, tudo é um processo de interpretação. E toda interpretação é uma sobreposição de consciência. Significa que o que você vê é o que está dentro de você. Aliás, você só vê aquilo que a sua mente permite que você veja. Porque se você nesse momento, por exemplo, se dispôs a ter atenção consciente ao que eu estou falando, provavelmente você se esqueceu de tudo que está no seu entorno. Se você estiver focado em mim, você se esqueceu do que está no seu entorno. Por exemplo, se eu pedir nesse momento para que você tenha consciência sobre o dedo mindinho do seu pé direito, talvez somente agora você tenha essa consciência. Porque a sua atenção estava em outro ponto. A mesma coisa acontece com a mente, só que em nível inconsciente. Quando a gente começa a ter um processo dentro de relacionamento que a gente está criticando o tempo inteiro, dá uma parada, dá um passo para trás e se pergunta por que isso me incomoda tanto. Porque essas críticas talvez revelem um caminho de autodesenvolvimento para você, mais para você do que para o outro. Faz sentido isso que eu estou dizendo?
muito mais para você do que para o outro. Então, as críticas não ajudam. Essa é a primeira coisa. E eu quero dizer bem claramente por projeção. Normalmente, quando você faz uma crítica dessa natureza, você está se criticando porque era você. É em você que está o problema. Ok? Presta atenção nisso porque isso é muito importante. Ivan, você está querendo dizer então que no relacionamento a gente não deve, em hipótese alguma, dar feedback para as pessoas? Claro. Feedback é uma das coisas mais poderosas que existem e faz com que a gente cresça. Feedback faz com que a gente cresça. Isso é bem real. Feedback é uma das coisas mais poderosas que existem. Agora, o problema entre o remédio e o veneno é a dose. Se você está o tempo inteiro criticando, o tempo inteiro falando daquilo que não dá certo, o tempo inteiro criticando, faz sentido que o problema não é do outro, é seu? E se está tão insuportável assim, eu quero mandar a real para você também. O segundo problema das críticas é o seguinte, é que se você critica muito, se você não está gostando, acredite no que eu vou lhe dizer, não adianta, porque as pessoas não vão mudar por causa de você. E pergunta para mim como é que eu sei disso. Eu sei disso porque eu já vivi isso, porque eu já tive dentro de relacionamentos em que eu criticava, em que eu queria que a outra pessoa fosse uma outra pessoa. Mas quando a gente está criticando muito, a gente deve se perguntar, essa é a pessoa que eu quero para a minha vida? Porque essas críticas todas terminam depositando a responsabilidade do processo do relacionamento no outro, na mudança. Quando na verdade, às vezes, o que está faltando para a gente é coragem de admitir o que é que a gente quer e o que é que a gente não quer para a nossa vida. Então, eu vou falar de novo, Ivan, pergunta como é que eu sei disso. Sabe como é que eu sei disso? Porque quando você olha para trás, para a sua própria trajetória, e você vê as coisas que já aconteceram na sua vida, você percebe que no fundo do fundo, um conjunto de coisas que aconteceram poderiam não ter acontecido se você tivesse coragem de assumir a responsabilidade e perceber que talvez aquela pessoa não fosse mais para você, ou que talvez você precisasse mudar para ser mais resiliente, para aceitar, porque aquela pessoa não ia mudar. Então, ou você mudava e aceitava e continuava a convivência, ou saía do relacionamento. Então, o que eu estou chamando aqui a atenção de você é para que a gente possa trilhar o caminho da autorresponsabilização. Quem critica demais está deixando de olhar para si mesmo e está se conectando muito com o outro. Efetivamente está acreditando que de alguma forma as suas críticas podem fazer com que a outra pessoa seja diferente. E o que você deve se perguntar é, amigo, essa é a pessoa que eu quero mesmo? Porque se não for, o universo ele possui infinitas possibilidades, então está na hora de você ir para o campo de batalha, acabar com isso, encerrar isso, ir para uma nova relação para tentar reconstruir a vida. Mas antes, deixa eu dizer, há pessoas que são críticas por natureza, há pessoas que, ao invés de olhar para os pontos positivos, essas pessoas estão olhando sempre para o ponto negativo. E essa é a terceira coisa das críticas. Uma pessoa que está com muitas críticas é porque essa pessoa está se associando demais às coisas negativas e se dissociando das coisas positivas. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, do meu coração. Eu acho que isso de alguma forma é uma espécie de código para que a gente possa ter uma vida extraordinária, que é aquilo que eu venho falando ao longo da minha trajetória, nas publicações, nas coisas que nós trabalhamos aqui no Instagram com vocês, tá bom? É um código, de alguma forma, para que a gente possa ter uma vida extraordinária. Se você quer ser feliz, é importante que você entenda que a sua cabeça é uma máquina de atribuir significados e que dentro em um dia de 24 horas, você pode escolher se associar somente às coisas ruins. Você pode fazer essa escolha, mas você também pode fazer a escolha de se associar às coisas positivas. Isso não é viver com a síndrome de Poliana, que tudo está bem, ressignificar tudo está bem. Inclusive esse livro Poliana é bem interessante, eu gostaria de indicar para você, faz muito sentido para você que está me assistindo aí em sua casa. Mas não é viver assim, mas é compreender que é nas coisas positivas que nós retiramos energia para poder continuar. Gente, tem pessoa que termina um relacionamento, que olha para trás e que diz assim mesmo, não valeu a pena, viveu 5 anos. E sabe por que não valeu a pena? Porque terminou. E se esquece que mesmo com todos os problemas que viveu naquele relacionamento, aquele relacionamento fez com que você chegasse até aqui. E que, portanto, você é um somatório, resultado disso, e você aprendeu muita coisa nesse processo, por pior que seja o relacionamento.
Foco no aprendizado, menos crítica e foco no aprendizado. Até porque as críticas não vão mudar ninguém. Ponto 1. As críticas, na verdade, são projeções, pessoas que criticam. O que a gente está vendo no outro que está incomodando são oportunidades que o outro está nos dando de se autodesenvolver para ser uma pessoa melhor. E ponto 2, se associa na sua vida as coisas positivas. Eu não sei o que é que você faz no seu relacionamento, mas não adianta ficar brigando. Se a pessoa nasceu assim, ela cresceu assim, não é que ela vai ser sempre assim, mas é porque a escolha de mudar é dela e você também pode escolher, dentro do seu relacionamento, viver momentos extraordinários e felizes ou ficar o tempo inteiro emburrado, ficar o tempo inteiro chateando a outra pessoa e sendo infeliz. E às vezes a gente escolhe isso por anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente escolhendo isso, quando a gente poderia simplesmente escolher deixar para lá, simplesmente deixar ir e viver uma vida completamente diferente, uma vida viva, uma vida de sentido, onde a gente escolhe estar com o outro ou não. Então, para fazer isso é importante ter coragem. Aliás, para ser feliz é importante ter coragem. A maior parte das pessoas não é feliz, não só nos relacionamentos, não é por nada, é porque simplesmente não tem coragem. Você que está me assistindo, eu quero olhar para você e dizer para você, é importante ter coragem de assumir que você é um ser predestinado a ser feliz. Mas para fazer isso vai ser importante que você, de alguma forma, assuma a responsabilidade com isso, inclusive o risco do que você pode perder nesse processo. Então, eu quero verdadeiramente trazer isso aqui para vocês. Críticas não ajudam, ok? A Alex está dizendo aqui que no dia 24 e dia 26 estará comigo. O Ru vai estar no básico de programação neurolinguística. Aliás, tem muita gente falando um bocado de coisa aqui, né? A gente está com uma audiência super bacana. Deixa eu só dar uma passada aqui. O povo concordando, levantando a mão. Deixa eu ver aqui. Tô lendo Propósito, indicação sua no workshop de inteligência emocional. Coisa boa, você foi pro workshop. Quem é André Luiz? Pô, muito obrigado, André Luiz. É um livro assim incrível de Siri Prembaba que eu indico para todas as pessoas. Propósito é um livro assim absolutamente incrível, tá bom? Absolutamente incrível. De Siri Prembaba eu indico para todas as pessoas, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos lá? Falei do segundo ponto, não foi? Vamos pro terceiro? Vamos lá. Esse daqui eu considero até mesmo polêmico. Minha mulher está aqui, certo? Em algum lugar, em algum quarto daqui da casa. Augusto está prostrado aqui no sofá da minha casa e Paula está aqui. Ninguém está vendo, mas é isso que está acontecendo aqui. E minha mulher não entrou, minha esposa não entrou, não está online. Mas isso vai ficar aqui ao vivo. Mas eu quero dizer para vocês, eu quero falar coisas que eu sei que vão incomodar e que são um pouco disruptivas, mas que eu acredito que podem trazer uma qualidade de vida muito grande se a gente enfrenta essas coisas, tá bom? Sabe qual é o grande erro? Acreditar em fidelidade estrito sensu. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Acreditar em fidelidade estrito sensu. Aí, Ivan, você está querendo dizer então que é para eu admitir então que o meu parceiro vai trair? Eu quero que você admita que ele pode fazer isso, porque isso é humano. Traição é uma coisa humana. Augusto está aqui dizendo que não, porque agora você sabe, né, que eu tenho 2 sócios que, enfim, eles são um casal. Olha onde eu me meti, né? Augusto e Paula, que são meus 2 sócios, agora eles estão namorados, né? Enfim, um dormindo na casa do outro. Eu quero ver quanto tempo que isso vai durar. Eu quero saber, inclusive, quando é que eles vão perceber que pagar 2 apartamentos é mais caro do que pagar um apenas, né? Mas isso aqui fica em off, só pra gente aqui que tá nessa live, tá bom? Tá? Há mais de 30 pessoas que estão nessa live, só pra gente, tá bom? Não vamos contar para eles não, que é mais barato quando eles moram no mesmo apartamento, certo? Por exemplo, você vai dormir hoje aonde, amor? Você vai dormir com Paula hoje? Não, hoje é na minha. Hoje vai ser na sua casa e Paula vai dormir na sua casa, né? Entendi. Percebe? Eu acho que eles vão perceber isso em algum momento, mas não vão contar para ele não, tá bom? O Instagram de Augusto é Augusto Neri. Né? Depois, se vocês quiserem mandar alguma sugestão para eles de apartamento tal, entendeu? Fique à vontade, viu? Podem mandar. E o de Paula é Paula Nunes, tá bom? Dá uma olhada aí, depois vocês mandam aí as sugestões. Mas enfim, fora isso, o que eu vou falar aqui é real. As pessoas traem. E eu não estou falando somente de traição
quando a pessoa está com uma outra pessoa. Por exemplo, você acredita que a pessoa com quem você está hoje nunca mentiu para você? Claro que ela já mentiu. As pessoas mentem. Traição é uma coisa da condição humana. Se você acredita em fidelidade estrito sensu, você não vai ser feliz. Porque estrito sensu significa que aquela pessoa vai ser fiel a você em todas as dimensões, completamente transparente. E eu quero dizer uma coisa para você, isso é uma grande mentira e isso pode virar uma perseguição. Sabe aquele relacionamento que a pessoa franze o senho e outra pessoa pergunta, o que está acontecendo? Não, eu sei que tem alguma coisa errada. Ou você fala, as coisas vão ficar complicadas agora. Por favor, diga, vamos ser sinceros, vamos conversar um com o outro. E a outra pessoa não está querendo dizer naquele momento o que está acontecendo, porque ela tem a sua privacidade. Sabe qual é o único lugar do mundo onde nós somos completamente livres? Na nossa mente. Na nossa mente nós somos completamente livres. E às vezes nas relações é como se um quisesse eclipsar a liberdade do outro. O nível de proximidade tem que ser tão intenso que é como se outra pessoa pudesse ser fagocitada pela outra. Me lembrei disso no ensino médio, né? Fagocitada pela outra, sabe? Então, isso é um grande erro. É um erro tremendo, é um grande erro. Eu vou dizer para vocês que isso é uma das coisas que causa mais infelicidade. Por quê? Porque a gente está sempre desconfiado do outro, está sempre com medo do que está acontecendo, está sempre com medo de ser traído. E no final das contas, o que acontece é que tudo que nós estamos jogando para o outro é que ele nos traia e isso vira uma profecia que se auto-realiza. Entenderam? Então, deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Sabe qual é a melhor forma de você conseguir garantir a fidelidade? Cuide do seu jardim. Quanto mais você tentar cuidar do outro para conseguir fidelidade, menos fidelidade vai existir na sua vida, porque as pessoas estão com as outras pelo que estas pessoas fazem com que você sinta. E todas as pessoas querem estar ao lado de uma pessoa que é extraordinária. Me fizeram uma pergunta aí no Instagram que foi o seguinte: Juan, como é que eu faço para conseguir uma mulher extraordinária? Vocês devem ter visto a minha resposta. Quem me acompanha deve ter visto a minha resposta, porque a minha resposta foi o seguinte: para você conseguir uma mulher extraordinária, seja extraordinário. Sabe por quê? Essa história de que os opostos se atraem é balela, bullshit. Isso não existe. Os opostos, eles podem até, enfim, eles se namorarem, mas no final das contas nós procuramos uma outra pessoa que seja muito igual e parecida conosco. Se você é bom, você quer estar com quem é bom. Se você não é bom, você aceita estar com quem não é bom, porque essa pessoa que é extraordinária que você quer nunca vai ficar com você. Isso não tem nada a ver com beleza. Isso não tem nada a ver com beleza. Eu conheço pessoas que são muito bonitas e que depois de um tempo, quando eu entrei em contato, a sensação que eu tinha que aquela pessoa cheirava mal. Você já deve ter tido esse tipo de impressão. Conhece uma pessoa não bonita, mas a pessoa é tão ruim, que mesmo linda no corpo cheira mal. Mas você já conhece uma pessoa que não é tão bonita, que não tá feio mesmo, pelos padrões estéticos da nossa sociedade, porque não existe o feio, né? Mas é o feio com base nos padrões estéticos do mundo ocidental, porque no oriental é diferente. Mas enfim, feio com base nos padrões estéticos, a pessoa mas quando você conhece, você fica completamente apaixonado por aquela pessoa. Aquela pessoa é extraordinária, é incrível, ela te leva em lugares que você nunca foi. Você só pode fazer isso se você estiver cuidando do seu jardim. Então, esqueça fidelidade estrito sensu. O que é importante em termos de fidelidade? Fidelidade a um projeto. Se você tem fidelidade a um projeto, esse relacionamento vai ser absolutamente incrível. Se você honra e respeita a outra pessoa na sua história e naquilo que vocês acordaram que iriam fazer juntos, esse relacionamento vai ser absolutamente incrível. Então, isso significa diálogo, acordos, coisas que nós construímos juntos, garantias que nós damos aos outros, que são importantes de serem cumpridas. Aí, claro, se você garantiu fidelidade no sentido de não trair romanticamente, isso é um compromisso que você tem. E se você quebrar, vai ser horrível, vai ser complicado. É simples assim. Mas o que eu estou chamando a tua atenção, o que eu estou chamando a sua atenção, que no final das contas, não é esta fidelidade estrito sensu que vai garantir a felicidade. Porque você pode ter uma pessoa estrito sensu, fiel a você, mas que seja uma pessoa que não está te levando para um lugar bom. Sabe aquela de que pessoas
casais inteligentes enriquecem, emagrecem, são felizes juntos? É isso. Um bom relacionamento não é o que tem fidelidade sem senso, mas um bom relacionamento é aquele que você percebe que ambas as partes estão crescendo, que aquele relacionamento está servindo de alguma forma para que ambas as partes possam crescer e amadurecer em diversas dimensões naquele aspecto. Faz sentido o que eu estou dizendo? E entenda, eu não estou dizendo para você que uma pessoa que é infiel é uma pessoa que tem um bom caráter. O que eu estou dizendo para você é que a busca incessante por fidelidade, estrito senso, é uma coisa que lhe afasta da sua própria felicidade. Porque está muito preocupado com o outro. E eu vou dizer uma coisa, quanto menos preocupado com o outro você estiver, mais preocupado com você, em ser extraordinário, mais fiel essa pessoa vai ser. Sabe por quê? Por uma razão muito simples também da dinâmica dos relacionamentos. Infelizmente é assim. As pessoas, quando elas sentem que já tem tudo, elas não têm o que esperar, elas se desinteressam. Seja extraordinário e se reinvente todos os dias. O resto, consequência. Mas se essa pessoa for infiel, talvez a questão seja tentar ficar controlando essa pessoa, porque isso não vai adiantar. Talvez a questão é, se isso é importante para você, cai fora. Pura e simplesmente. Mas se isso não é importante, você deve ver, repensa, reflete sobre isso e vê o que, é que você vai seguir. Aí tem que parar com essa hipocrisia, porque o que acontece é que muitos relacionamentos as pessoas traem e ainda assim continuam juntos. Por quê? Porque existem outras coisas que são estruturantes. Agora, se isso é importante para você, tem coragem de ser feliz. Separa. Cai fora. Mas se não é importante, reconstrói. Mas entenda, a questão é qual é o projeto. E ficar correndo atrás das pessoas. Ficar correndo atrás das pessoas para garantir fidelidade não ajuda. Cuide do seu jardim. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Deixa eu ver aqui porque eu subi e depois não desci mais. Jana Ju colocou assim, desculpa. Ju Palmas colocou assim, desculpa, entrei, já tinha começado e não sei se falou sobre isso. E os valores do casamento, devemos desconsiderar? Não. Eu só não acho que esses valores eles são universais, né? Eu só não acho que esses valores eles são universais. Por exemplo, se você me diz que até que a morte os separe, eu não sei se isso é válido para todo mundo, porque cada um tem o seu conjunto de crenças e de valores, né? Então, se isso é importante para você, o que eu posso dizer é que é importante você garantir isso, porque somente o que é importante para nós é o que faz com que a gente seja feliz. Então, é mais importante saber o que são esses valores para você, isso é muito mais importante do que saber em geral o que são esses valores. Até porque, me permita uma coisa, eu acho que é Ju Palmas de dizer, por ficarmos o tempo inteiro presos ao que as pessoas pensam, aos valores que são tidos universais, aos valores da sociedade, ficarmos presos nisso, muitas vezes a gente é infeliz. Eu conheço pessoas, por exemplo, que nunca foi um valor o feliz para sempre até que a morte os separe, mas que permaneceram dentro de um relacionamento que estavam infelizes, relacionamentos abusivos, porque tinham esses valores outros da sociedade que se perguntavam assim, mas o que é que meu pai vai pensar, o que é que minha mãe vai pensar, o que é que a minha família vai pensar, o que é que os meus amigos vão pensar se eu me separar. Entende? Então, é importante você saber, mergulhando para dentro de você, quais são os seus valores e perceber, acima de tudo, se perguntar se você está feliz. Porque no final das contas, a vida é muito curta. E eu não estou falando aqui de carpe diem, sabe? Tipo, de aproveitar a vida, do prazer, do hedonismo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é de uma coisa mais estrutural e estruturante, que é a felicidade. É essa busca incessante que faz com que a gente acorde todos os dias e levante de nossa cama. Isso é muito mais importante, a felicidade, do que qualquer outra convenção ou valor. E desde que a gente, quando faz isso, busca essa nossa felicidade, a gente esteja respeitando as pessoas que estão à nossa volta, o outro, nas suas individualidades, nas suas particularidades, se a gente respeita as pessoas, é importante a gente fazer aquilo que vai nos trazer essa felicidade. Faz sentido? Então, é isso que eu quero dizer, tá bom? Para você. Então, é isso. Então, colocaram aqui para você, quando terminar, você acessa e vê o começo, tá bom? Terceiro ponto, fidelidade estrito senso. Fidelidade estrito senso. Então, vamos lá.
quarto ponto, eu disse para vocês que o quinto era o mais importante, não foi? Quem está me acompanhando sabe que eu disse que o quinto era o mais importante, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui. E eu acabei já adiantando. Mas eu vou tentar traduzir isso de uma outra forma. Cuidar demasiadamente e excessivamente do outro. Sabe aquela metáfora do avião? Que você tem um avião e aí nesse avião acontece alguma coisa, turbulência e de repente as máscaras caem. E o que a gente sabe lá que está previsto é o quê? Primeiro você coloca a máscara em quem? Em você, não é isso? Depois você coloca a máscara no outro. Então, quando a gente cuida demasiadamente do outro, em excesso, primeiro, a gente pode estar acostumando uma pessoa mal e pode estar criando um ser dependente de nós. Eu já tive experiências, por exemplo, nos atendimentos que eu faço de hipnoterapia, terapia com hipnose, terapia com programação neurolinguística, né? Eu já tive experiências enquanto terapeuta de pessoas que reclamavam assim absurdo do pai, do marido ou da mãe e diziam assim, mas eles são muito dependentes de mim, pelo amor de Deus, não fazem nada sem falar comigo. E quando você ia ver e aquela pessoa continuava falando nos processos, etc. Quando você ia ver nos processos da pessoa falando, o que acontecia na realidade é que aquela pessoa, ela construiu aquela relação de dependência. Sabe por quê? Porque cuidou demais. Porque quis ajudar demais. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante, para vocês que estão aí me ouvindo, tá? Quando a gente cuida demais em excesso, é a mesma coisa, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quando você cuida demais, você pode estar acostumando o outro a entrar em um processo de dependência, onde ele deixa, inclusive, de desenvolver competências, e ele se torna completamente dependente de você. Então você vai ter uma pessoa para sempre ao seu lado, mas uma pessoa que vai ser dependente e por isso vai estar ao seu lado. Então, quando a gente cria esses níveis de dependência, o que acontece muitas vezes é que quando, inclusive, a gente quer simplesmente deixar ir, quando a gente quer simplesmente superar, não está querendo mais viver aquela relação, aquela pessoa não sabe o que fazer. E é nesse momento que as pessoas muitas vezes fazem besteira, né? Não que esse comportamento nosso justifique nenhuma besteira, mas é porque a pessoa não consegue ver outra coisa a não ser você, porque você cria uma relação de dependência. Então, isso é uma coisa muito ruim, porque as pessoas deixam de estar com a gente porque nos amam e passam a estar com a gente porque dependem. E normalmente o que faz com que a gente faça isso é a nossa insegurança. A nossa insegurança leva a gente a fazer isso. A nossa insegurança leva a gente a cuidar tanto do outro por medo dessa pessoa ir embora. E deixa eu te dizer uma coisa, essa pessoa já foi. Porque no dia que essa pessoa for completamente dependente de você, você não vai admirar nada nessa pessoa. E o que acontece muitas vezes quando a relação é amorosa é a primeira coisa que acontece. Quando você não admira mais aquela pessoa em nada, você perde o interesse sexual. E isso acontece muito. Nos meus atendimentos de terapia com PNL e programação neurolinguística é o que eu mais ouço. Perdi o interesse sexual, não consigo mais ter interesse sexual. Porque aquela pessoa age como se eu fosse a mãe dela, porque aquela pessoa age como se eu fosse o pai dela. Então, eu quero chamar a sua atenção. Quando você faz isso, você cria uma relação de dependência e na prática você já perdeu aquela pessoa. Porque você vai ter um simulacro de quem era aquela pessoa. A pessoa que você admirou, com quem você se relacionou e com quem você queria construir algo, não existe mais. E isso vai te fazer infeliz, isso vai fazer a outra pessoa infeliz. Pergunta pra mim como é que eu sei disso? Porque eu vivi isso. Eu gosto muito da frase de Carl Gustav Jung quando ele diz assim: ninguém leva ninguém a um lugar onde nunca foi. Eu já fui nesse lugar. E é por isso que eu posso falar com propriedade. Então,
O que eu quero fazer um convite aqui é para que vocês tenham uma vida extraordinária, vocês não se permitam isso. Nem de uma ponta, nem na outra. Nem que alguém se torne dependente de você, nem que você se torne dependente de alguém. Porque se você se torna dependente de alguém, o que acontece é que aquela pessoa perde a admiração, perde o interesse e simplesmente você perdeu a pessoa também. Não permita que isso aconteça, porque isso é o caminho para a infelicidade. Isso é o caminho para o fim de um relacionamento amoroso e, quiçá, até mesmo a destruição de qualquer relacionamento de amizade. E você não quer isso para sua vida. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, cuida da pessoa no ponto certo. Cuida do outro no ponto certo. Vai no ponto certo. Cuida dessa pessoa no ponto certo. Na dose certa. Não quer impedir que essa pessoa cometa todos os erros. A vida é dela. Você se lembra de Rock Balboa? Gosto muito desse filme. Né? Nick tá lá, Rock sobe, começa a luta, tá tomando porrada de tudo quanto é lado. Nick fala, velho, eu vou parar, Rock, eu vou parar. O que Rock fala? A vida é minha. A vida é do outro. Você não tem nada a ver com isso. Não se meta. Contribua. Dê a sua opinião quando for perguntado. Ajude. Mas não queira construir a vida do outro pelo outro. Isso é o caminho para a infelicidade. Então, esse é um grande convite que eu quero fazer para vocês. Esse é o quarto erro que faz com que a gente se torne infeliz nos relacionamentos. Quarto erro. Eu disse que tinha o quinto, né? E para esse quinto eu quero um pico de audiência, né? Porque eu disse que tem gente, inclusive, que disse assim, quando eu vou entrar na live no finalzinho, porque você disse que o quinto era o mais importante. Então, se eu vou entrar na live, mas no finalzinho, Agostinho Infantil está aqui dizendo o quinto. Sim, eu quero o quinto. E ele está aqui do meu lado. Está escrevendo aí para todo mundo. Então, o quinto elemento. O quinto. Quero dizer isso aqui para você. E eu acho que o outro infantil tá lá. Em outro lugar, o Sandro tá lá. Vamos pro quinto. Chama a tia. Aí, ó. Fabiane também tá rindo, enfim. Tatiana entrou, olha só. Aí o povo tá entrando. Então vamos lá. O quinto erro. Né? Vamos lá, o quinto erro. Menos expectativas e mais apreciação. Ouça o que eu vou dizer, isso aqui é muito importante. Menos expectativas e mais apreciação. Sabe o que é expectativa? É tudo que você constrói, que você acredita que o outro vai fazer, mas que o outro não tem a mínima condição. E às vezes o outro nem sabe que você tem a esperança que ele faça, ou que ela faça. Toda vez que a gente constrói expectativas, a gente se frustra. Sabe por quê? Lembra do que eu falei de programação neurolinguística? Eu costumo dizer, a forma como você representa o mundo, como você experiencia o mundo, é muito particular, é sua. Que essa forma é muito particular, que essa forma é sua. Quando você constrói expectativas, normalmente seria o que você faria se você estivesse no lugar da outra pessoa. Mas faz sentido que todo ser humano é único. Todo ser humano é um ser especial e à parte da natureza. E que, portanto, todo ser humano ele entrega respostas que são específicas da sua vida, da sua história de vida, das suas crenças, dos seus valores. Quando a gente tem expectativas, a gente deixa de viver o presente. A gente deixa de perceber, inclusive, quando alguém está fazendo algo por nós que, na realidade dessa pessoa, como a gente costuma dizer em programação neurolinguística, no mapa dessa pessoa, aquilo é amar. Aquilo é, de alguma forma, muitas vezes acordar na própria carne para poder lhe ajudar. E você simplesmente olha e diz assim, pelo amor de Deus, que eu não posso contar com ninguém, eu estou sozinho. Menos expectativas e mais apreciação significa você se permitir perceber. No mapa das pessoas com quem você convive, com quem você vive, como essas pessoas, elas estão inclusive entregando muitas vezes os seus tesouros para você. E ao entregar esses tesouros para você, como é que essas pessoas, de alguma forma, estão comunicando de todas as formas possíveis que te amam, que nos amam. Então, eu quero realmente
trazer isso aqui para vocês, porque toda vez que a gente constrói expectativas, a gente se frustra. Olha, eu vou deixar bem claro. Ivan, é possível então eu estar num relacionamento e não ter expectativas? Não, para com isso. Isso é loucura. Tá bom? Isso aí deve ser coisa de livro de autoajuda, isso não tem expectativa, isso é loucura. Há muito tempo atrás eu tive inclusive um debate com um amigo meu, quando eu tinha uns 17, 18 anos, que ele falava isso, ele dizia, deixa de maluquice, você sempre tem expectativas. Toda relação se fundamenta em algum tipo de expectativa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é excesso de expectativas geram a frustração. Acreditar que o outro vai fazer, se relacionar conosco da mesma forma como nós nos relacionamos com ele, fazendo com a gente aquilo que a gente faria por ele, é loucura. Porque não vai, porque as pessoas não respondem assim. Primeiro porque elas não veem, não sentem as coisas da mesma forma que a gente. Segundo porque elas não têm as mesmas competências, não têm a mesma história e elas reagem diferente aos influxos, às coisas que acontecem. Acreditar nisso é pagar para se frustrar, é se permitir pagar para frustrar. Deixa eu repetir porque pausou aqui. Acreditar nisso, de alguma forma, é pedir para se frustrar. Voltou. Acreditar nisso é pedir para se frustrar. Então, saia disso. Aprecie. Contemple. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. E se permita ver que muitas vezes você está sendo amado. Faz sentido isso? Fábio colocou aqui, nada de menos e nada em excesso, tudo na dose certa, exatamente. Olha, muita gente falou aqui, eu não consegui responder porque era muita gente. Mas eu quero só recapitular aqui para vocês os 5 pontos. O primeiro erro que eu coloquei foi, não existe conto de fadas. Pare de acreditar em conto de fadas. Isso vai lhe trazer infelicidade. Foi? Segunda coisa que eu coloquei foi, você só vê no outro o que está dentro de você. Então pare com essas críticas. Pare, amiga, pare com essas críticas. Amigo, pare. Isso só fere o outro. Ele só muda quando ele quiser. A terceira coisa foi, chega de fidelidade, estrito senso. Para com isso, é uma outra coisa. Não existe isso, as pessoas mentem, enganam. Isso é do ser humano. O importante é o projeto. O que vocês estão construindo juntos? Qual o projeto? Está sendo fiel a esse projeto? Ao que foi acordado? Segue. Outra coisa, fidelidade, estrito senso, ficar correndo atrás das pessoas para saber se a pessoa está sendo fiel ou não. Pare com isso, isso vai lhe trazer infelicidade porque ninguém controla ninguém. Nem se você colocar o sinalizador do iPhone para saber onde é que a pessoa está. Ela diz que vai trabalhar, deixa no trabalho e depois vai fazer o que tem que fazer. Pare com isso. Isso não existe. Isso só vai lhe trazer infelicidade. Você tem mais coisa para fazer. Utilize o seu tempo de uma forma mais útil. Estou sendo sincero aqui com você. Isso é muito importante para que a gente possa ser feliz no relacionamento. Quarta coisa. Cuide de você. Um grande erro é querer cuidar em excesso do outro. Isso traz felicidade. Cuidar em excesso do outro traz felicidade. Lembra da metáfora do avião? As máscaras de oxigênio. Coloca a máscara primeiro em você. Cuida do teu gramado. O resto é consequência. Não crie relações de dependência. Quando a dependência acontece, o amor acaba. Primeira coisa que acontece é o tesão. O tesão deixa de existir. Não tem mais sexo. Sem sexo não tem romance. Na grande maioria das vezes. É um componente essencial da paixão. Deixa de existir. E tesão aqui no sentido mais amplo, para além disso, como uma energia sexual vitalizadora de atração, também deixa de existir. Porque a gente não se sente atraído por quem a gente não admira. Então para com isso. Para com isso. Não adianta criar relação de dependência. A gente não vai amar quem é dependente da gente, ok? E muito menos se colocar na relação de dependência. E por fim, menos expectativas e mais apreciação. Menos expectativas e mais apreciação. Então, eu quero fazer esse grande convite para que você coloque essas coisinhas aqui que eu estou colocando para você em prática no seu relacionamento. Eu não quero que você verdadeiramente acredite em mim. Eu quero que você coloque em prática com a intenção
que eu estou falando, porque todas as coisas que eu estou falando aqui têm intenção por trás. E ao transcorrer do processo você percebeu a minha intenção, tá? Por exemplo, nem de longe eu estou querendo dizer que a gente não deve cuidar do outro. Pelo contrário, cuidar do outro é muito importante. O que eu estou falando é do excesso que causa dependência. Então, entenda a intencionalidade de cada palavra que eu estou dizendo aqui para que você possa mudar a sua vida. Para que você possa construir uma relação mais saudável, mais vitalizadora, uma relação que lhe entregue mais poder, que vocês dois possam crescer juntos. Que você e o seu parceiro possam crescer juntos. E que se você percebe também que não dá, que acaba logo. Porque quanto mais tempo dura, quando a gente percebe que já não dá mais, é pior. Faz sentido? Coloca isso em prática. Fabiane está dizendo aqui, muito obrigado, Ivan, sucesso aí, faz todo sentido esses pontos. Sobretudo devemos entender principalmente a linguagem que o outro se comunica, né? A forma como o outro comunica. Amor, obrigado, Fabi. Obrigado, Fabiana. Eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Quero aproveitar, pedir para que vocês falem por inbox conosco, todas as pessoas que estiverem interessadas na formação básica em programação neurolinguística que nós vamos fazer nesse verão, ok? Dizer para você que vai ter uma novidade aí, que daqui a pouco vai sair, uma formação completamente inédita da Sonhar, tá bom? Em que a gente vai misturar muita coisa, PNL, hipnose, tá bom? Então a gente vai estar lançando, a gente quer todos vocês nessa formação para que a gente possa alavancar esse ano de 2020. Obrigado, Verônica, por sucesso. Na verdade, obrigado a todo mundo, tem muita gente dizendo aí sucesso, valeu, eu agradeço de coração, tá bom? Então, se inscreve, real mesmo, tá bom? Vamos fazer esse básico juntos, a gente já tá com uma turma incrível, vai ser uma oportunidade de a gente estar juntinho, são 3 dias extraordinários, de um grande mergulho para dentro, para que a gente possa, essencialmente, não vou falar muita coisa não, mas é essencialmente nesse básico, para que a gente possa desbloquear as condições emocionais que têm nos freado, que têm impedido a gente de atingir as nossas metas. Ir fundo dentro de a gente reprogramar a nossa mente, reprogramar o nosso psiquismo para o sucesso, para superar traumas ou bloqueios emocionais que têm impedido a gente de ser tudo aquilo que a gente pode ser, tudo aquilo que a gente quer ser. Eu acho que essa é a melhor forma de dizer o que vai acontecer. Tá bom? Existem programações dentro de nós, inclusive dentro dos relacionamentos, que impedem a gente de ser mais. E eu quero que você esteja nesse básico para que você possa entender ferramentas que possam fazer com que você vá fundo na sua própria mente para reprogramar sua mente para o sucesso. Então, fala com a gente por inbox, certo? Ou entra no www.pnl sonhar/practitioner, mas fala com a gente por inbox. O que, Paula? E fala com a gente por inbox. E Paula tá me lembrando aqui também, eu tenho 34 segundos para falar isso. Lembrar do nosso Minds, que vai ser a palestra que vai acontecer na terça-feira. As inscrições já estão abertas, a gente tem um grupo exclusivo que está rodando. Fala pra gente colocar e vai ter assim uma oferta completamente especial. E o link tá na bio. O link tá na bio. Se inscreve no Minds, vai ser uma palestra incrível. Eu tenho 9 segundos. Eu quero agradecer a você, dar um beijo no coração e até a próxima. Tá bom? Um abraço, pessoas. Um abraço. A qualidade da conexão caiu.